tudo bem com você? Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você tá aqui comigo, que bom que você separou um tempinho para priorizar a sua saúde e pensar em como você pode viver mais e melhor. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do repouso, do descanso, do sono. E você que tem dificuldade, que tem passado por problemas na hora de fechar os olhinhos para dormir, esse é o programa que você não deve deixar de prestar atenção. Mas antes, reflita comigo em um verso da Bíblia. 1 Pedro 4:8 diz o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. A palavra de Deus é sábia e esse conselho é para mim, é para você. Você que precisa perdoar, você que tem carregado de repente uma mágoa, você que pensa mal das pessoas que estão ao seu redor por causa de uma ofensa que você sofreu, a palavra de Deus está convidando você para perdoar. E quando você perdoa, quando você ama de verdade, você não está desculpando aquela ofensa simplesmente, você está escolhendo deixar para trás e escolhendo uma vida melhor para você. E esse é o plano do Criador para você também. E olha como a palavra de Deus termina esse verso, né? O amor perdoa muitíssimos pecados. Então a raiva, aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de frustração que talvez você já tenha carregado aí por alguns anos, talvez esteja na hora de você pedir licença para tudo isso e deixar que o amor inunde a sua vida. É fácil? Garanto que não é fácil, mas é bom demais e você precisa experimentar, precisa pelo menos tentar. Combinado? O programa está só começando, você sabe que esse é o programa que você deve, que você precisa focar na sua saúde. E às vezes você já anda dando alguns passinhos com relação a esse assunto, mas talvez precise ampliar os seus horizontes. Então aqui agora, este é o momento. A gente fica aqui poucos minutos juntos, aproximadamente 20, 28 minutos juntos aqui. E nesse tempo você pode parar para pensar, no que você pode fazer para melhorar o seu estilo de vida. E você não tem uma vida profissional, uma vida pessoal, uma vida familiar, uma vida espiritual. Você tem apenas uma vida com tudo isso dentro. E quando você pensa em saúde, pensa na questão integral. Como é que você pode viver bem em todas as áreas da vida? E Deus certamente vai abençoar os seus esforços. Bom, a gente vai falar sobre sono, tem uma receita maravilhosa de risoto cremoso de abóbora aqui, receita muito boa, receita deliciosa. E você vai aprender daqui a pouquinho a fazer o passo a passo dessa receita, mas eu quero te apresentar o convidado deste dia, Dr. Elias Porto. Ele é fisioterapeuta, mas também tem pós-doutorado em medicina translacional. Vamos falar direito, doutor. Medicina translacional. Translacional, perdão. É um termo diferente. O senhor também atua como docente do mestrado em promoção da saúde no NASP Campus São Paulo. E também como professor do curso de fisioterapia. De fisioterapia, já está lá há algum tempo? Já, estou há 19 anos. Olha só, que delícia. E hoje é um prazer estar aqui no seu programa, junto com seus espectadores. Doutora, a gente vai falar sobre um assunto que atrapalha a vida de muita gente, o sono. Porque parece que tem pessoas que têm mais resistência e desde bebezinho a gente vê que tem bebê que parece que tem dificuldade para dormir, deita no berço, é aquele chororô, e tem adulto que também deita e demora para pegar naquele sono gostoso. Quando vê, o dia já amanheceu. Isso é verdade. A gente sabe que 80% das pessoas normalmente têm alguma dificuldade de dormir. Apenas 20%, ou um pouco menos do que isso, consegue dormir com muita facilidade. São aquelas pessoas que eles podem deitar aqui no chão, com música ligada, com luz, ele vai dormir. Embora não sendo um ambiente saudável, mas essas pessoas conseguem. A gente não tem uma explicação muito lógica por que eles são dessa forma, o que acontece para eles serem assim. Mas o que mais nos preocupa é 80% da população que tem uma certa dificuldade para dormir. Isso é que é mais importante para a gente da área de saúde estar estudando. É um número alto, 80% da população tem dificuldade. Às vezes é passageira essa dificuldade. Às vezes sim, às vezes essa dificuldade é por um momento que ele está passando na vida, alguma dificuldade, alguma
ou uma tensão, uma ansiedade. Mas outras pessoas, isso é a constante. Às vezes também está vinculado a alguma outra doença, como por exemplo, muitos pacientes com fibromialgia têm muito problema para dormir, mas é vinculado à doença e não mesmo da pessoa. Mas hoje nós vivemos num mundo que as expectativas é para que mais e mais pessoas tenham dificuldade de dormir. O mundo não está muito, a atual conjectura da sociedade, a conjectura de tudo que acontece em volta do ser humano, predispõe para que ele não tenha um bom repouso, um bom sono. Agora é o seguinte, doutor, eu tenho alguns amigos, eu não sei se você é um deles aí, que acha que dormir é perda de tempo, que podia estar realizando um monte de outras coisas enquanto gasta tempo, desperdiça tempo dormindo. Queria que você falasse para mim um pouquinho da diferença do sono, do repouso, do descanso. São diferentes? São diferentes, sim. Nós dormimos um terço da nossa vida. O bom é que a gente dormisse um terço total da nossa vida. Não é desperdiçar tempo, isso é ganhar tempo. Descansar é um momento que você pode deitar em um sofá, sentar ali, desligar um pouquinho das suas atividades cotidianas e simplesmente passar por um período de descanso. Você não está fazendo atividades, você está sentado. Relaxando. O sono, o dormir é mais profundo do que isso. Dormir envolve você desligar completamente do mundo, do que está acontecendo, um estado profundo de relaxamento dos órgãos, rebaixamento da atividade cerebral. Consciência. Isso é dormir. Mas mais importante que dormir é você alcançar o repouso durante o sono. Porque esse é o verdadeiro sono, é o repouso. Algumas pessoas, é muito comum que ela levanta no outro dia e fala assim: olha, hoje acordei mais cansado do que eu deitei ontem. O que aconteceu com essas pessoas? Elas não repousaram. Então o organismo continuou com algumas funções durante o período da noite e essa pessoa acordou cansada. E o problema disso é que ela está menos apta a desenvolver suas funções do dia a dia. Então vai estar cansada, vai estar com a memória enfraquecida. Perfeito. Às vezes muito irritado ou irritada. É muito comum. Muito comum. Após uma noite de sono que você não reposa, a irritabilidade no dia seguinte, a memória de curto prazo, às vezes a pessoa vai ter que fazer um teste, uma prova, ele vai um pouquinho com mais dificuldade, porque é o resultado da noite onde o corpo não repousou. Ele pode até ter dormido. E agora, e aquelas pessoas que dormem, mas não durante o período da noite? Será que tem algum prejuízo? O que a gente produz à noite que é tão importante para se descansar nesse período? Essa é uma questão excelente, muito boa. E eu acho que nós devemos atentar para isso. O sono durante a noite é completamente diferente do sono do dia. Nós fomos feitos, o nosso organismo foi criado para dormir durante a noite, para descansar durante a noite e não descansar durante o dia. Veja só, nós, para repousarmos, para refazer o nosso organismo, eu vou um pouquinho mais profundo nessa questão. Para regenerar as células, é preciso que tenha a produção de um hormônio chamado melatonina. Como é produzido essa melatonina? Ela somente é produzida numa situação que você está dormindo, em um local com ausência de luz. Porque qualquer reflexo de luz é capaz de entrar pela retina e isso inibe a produção da melatonina. Olha só! Uma outra coisa importante ainda para que esse hormônio seja sintetizado é que a pessoa não tenha algum conteúdo sólido no estômago, que o estômago esteja vazio. Se qualquer situação em que eu tenho sólido no estômago, inibe também a produção dessa melatonina. Então, dormir de barriga cheia, esquece, não certamente minha noite está prejudicada. E uma coisa interessante, qual é o horário de produção dessa melatonina? Durante o dia, nós passamos com um nível de melatonina bem baixinho, mas a partir das 22 horas até as 2 horas da manhã, ocorre o pico de produção desse hormônio. Então, esse é um horário que nós não podemos
fazendo qualquer outra coisa a não ser dormir. Ligados, Não tem que desligar. Desligar do mundo, desligar as luzes, desligar todos os aparelhos, para que nós tenhamos dormindo em um sono profundo nesse momento. Porque é o seguinte, se você é daqueles que está aí corujando, né, de madrugada assistindo TV, a produção da melatonina está acontecendo ou não? Se estiver assistindo televisão, não, por causa que ela emite luz, ela emite radiação. E isso inibe. Vai haver uma produção, sim, mas em menor escala, o pico vai ser menor. Consecutivamente, a regeneração celular também será menor. Para aquelas pessoas que trabalham à noite, a notícia também não é boa, porque eles vão dormir durante o dia, passam a noite trabalhando. Tem que dormir um pouco. Tem que dormir à noite. Existem alguns estudos que mostram que pessoas que trabalham à noite têm uma redução de sobrevida na ordem de 12% a 13%. Caramba! É muito se a gente pensar aí num total de 70 anos, né? 12%, 13%. Mas é o preço da escolha de dormir à noite. Aquele adicional noturno que a gente ganha por trabalhar à noite não vai compensar esses 12% de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque dinheiro comprar a vida não vai conseguir nunca, né? Agora é o seguinte, a gente parece que se acostuma a tudo também, porque eu não sei se você se lembra de quando você era pequeno, que seus pais pediam para você ir para a cama mais cedo, 8 horas, senão não acordava no outro dia para ir para a escola. Mas a gente acaba se adaptando, aí dormir um pouco mais tarde, aí entra aquela época de faculdade, começa a estudar à noite, nos primeiros meses dá até aquele sono terrível na aula, mas depois se acostuma. Como é que a gente faz para mudar um hábito de dormir que está, de repente, na nossa vida por tanto tempo? Como é que você consegue se desligar para ir para a cama mais cedo? Olha, mudança de hábito, elas geralmente são traumáticas, são difíceis. Nós temos uma tendência em adaptar com o que o mundo vai nos dando e não pensando na nossa saúde. Por exemplo, eu adaptar a dormir tarde é muito fácil. É uma beleza dormir tarde, a gente adapta fácil. Agora, voltar a dormir cedo é muito trabalhoso. Você tem dicas? Algumas coisas importantes. A primeira coisa é você marcar na sua agenda, esse é o horário de dormir, porque senão você coloca outros e outros e outros compromissos. Chegou em casa, não procure fazer atividades grandes, não procure ficar em frente à televisão mais do que... Cumpra a sua agenda, é a primeira coisa. Se você se programar para dormir cedo, o corpo logo vai entender isto. E alguns dias depois, quando você pensar, querer ficar acordado até mais tarde, o seu cérebro vai desligando automaticamente, reflexamente, e você começa a sentir a necessidade de ir dormir. Agora, o mais interessante é que, assim, geralmente as pessoas que dormem cedo também acordam cedo. Sim. Mas não é porque já dormiu muito, não é que dormiu uma grande quantidade. É porque quando ele faz isso, hormônios é que controlam a nossa atividade corporal. Foi interessante que esses dias eu perguntei meus alunos assim, eu estava tendo uma aula de cardiologia, o que acorda vocês? Um rapaz lá disse assim, é o celular. Eu falei, mas não devia. Quem deve acordar a gente é a elevação dos níveis séricos do cortisol. Então, aproximadamente... Traduz isso pra gente, doutor. Traduzo. Vamos explicar melhor para que você possa entender melhor isso. Então, existe um hormônio que ele é produzido no corpo da gente que chama cortisol. Muitos conhecem como hormônio do estresse. Do estresse, da adrenalina, aquela coisa doida. E ele tem uma função importante. Por volta das 5 da manhã, o pico desse cortisol começa a acontecer, começa a elevar o cortisol. E quando ocorre a elevação do cortisol, uma coisa muito interessante, começa a acordar as células. E a pessoa acorda automaticamente com a elevação do cortisol. E não tem nada melhor do que acordar naturalmente, sem aquela pressa, aquele susto, aquela coisa do horário batendo já na porta. Não tem nada melhor do que você acordar naturalmente e pensar, puxa, ainda tenho mais 5 minutos para mentalizar minha agenda, posso buscar a palavra de Deus logo pela manhã, porque a gente levanta naquele susto, normalmente o dia já não começa bem, não. Exatamente. Não é bom a gente começar o dia já com uma carga de estresse extra. Não é bom.
Eu sempre falo assim aos meus pacientes, a sua noite de sono começa quando você acorda. Se você acorda estressado e leva um dia todo reagindo mal diante das situações que a vida lhe apresenta, que o seu trabalho lhe apresenta, você é um candidato a dormir mal. Então você tem que já começar o preparo da sua noite de sono ao acordar. E lembrar que o sono é um dos momentos mais importantes da vida do ser humano. Muito bem. A gente vai querer fazer uma pausa aqui na conversa do Dr. Elias para mostrar para você a receita de hoje. Porque, como ele disse aqui, a alimentação também pode influenciar, pode atrapalhar ou até melhorar o seu sono também. Mas antes de continuar falando sobre isso, doutora, eu vou mostrar o risoto que a gente vai preparar para você aí hoje. E você pode fazer isso aí em casa com tranquilidade. Você vai usar o seguinte, olha, 2 xícaras de arroz arbóreo, que é o arroz para risoto. Você vai usar caldo de legumes, que você prepara em casa também com cebola, lasquinha de vegetais, legumes que você usou para outra receita. Usaremos também 2 dentes de alho, meia cebola picadinha. Vamos usar 1,5 xícaras de abóbora japonesa cozida, 1 vidro de palmito, leite de coco, mais ou menos 1 xícara, óleo e sal. Agora é o seguinte, você vai refogar o arroz arbóreo em 1 dente de alho raladinho. Eu não vou fazer o processo aqui porque a gente não vai ter muito tempo. Eu vou fazer só a misturinha para você entender. Mas você refoga o arroz arbóreo com um pouco de azeite e alho. Mistura, deixa refogar bem e você vai adicionando o caldo de legumes aos poucos, até ficar um arroz cremoso, mais ou menos assim, olha, dá uma olhada aqui no nosso. Ele tá bonito, o arroz de risoto ele não é soltinho não, ele é esse arroz assim mais cremoso. Bom, muito bem. Ele vai levar cerca de 15, 20 minutos para ficar ao ponto al dente. E aí a gente vai então fazer a segunda parte aqui do processo do nosso risoto, que é o creme de abóbora. Vou pegar essa abóbora kabotiã, ou abóbora japonesa, kabocha também é conhecida. E ela cozinha muito rapidamente. Vou fazer, olha, um purezinho dela, sem o líquido do cozimento. Dá até para você cozinhar no vapor. Dá para fazer no forno enquanto você faz outras funções aí da sua casa. Mas o fato é que você precisa transformar isso aqui em um purê. Olha, tá bem cremoso. E agora é hora de refogar isso aqui. 1 dente de alho. Vou deixar bem saboroso. Você está aprendendo hoje um risoto cremoso. E a gente não vai usar creme de leite, perdão. Vou usar o leite de coco. Você pode também usar um outro leite vegetal que não seja doce. O leite de coco é muito bacana porque ele é neutro. Então, eu refogo a abóbora nesse alho. Ó. Um detalhe importante que eu esqueci de falar é que no arroz arbóreo você pode colocar não só alho, mas também cebola picadinha. Porque ele dá uma textura, um sabor bem agradável. Bom, muito bem, aqui já tem o alho picadinho. Eu vou refogar. Um pouquinho de azeite, vou até aumentar a temperatura aqui. Um pouco de azeite. E você que está assistindo a gente, mas não pôde anotar a receita, não tem problema não. Você sabe que pode acessar lá no blog novotempo.com/vida e saúde. Tem essa receita, tem muitas outras para você aproveitar e preparar alimentação saudável aí na sua casa, viu? Doutor, enquanto eu refogo aqui esse purê, eu queria saber o seguinte: qual é o pior cenário para a gente ter uma noite de sono? Você já falou aqui algumas coisas que atrapalham, né? O pior cenário para a gente ter uma noite de sono que não vai regenerar as nossas células. Olha, Então,
eu não posso dizer assim que uma coisa é pior do que a outra, mas o conjunto de algumas coisas faz um cenário que vai provocar muita dificuldade para a pessoa ter um sono regenerador. Exemplo, se a pessoa ela não conseguir desligar dos seus afazeres, trazer o estresse do trabalho, o estresse do trânsito da cidade onde mora, para cima da cama, ele está com uma noite de sono comprometida. Está condenada. Está condenada a noite de sono dele. Um outro detalhe interessante, já desvinculando a isso, mas uma questão também de atitude, de decisão, é você comer alguma coisa sólida num período inferior a 2 horas antes de você ir dormir. Isso a pessoa acha até que ele consegue dormir, mas enquanto ele está dormindo, todo o aparelho digestivo está trabalhando. E a energia desprendida para esse aparelho digestivo funcionar durante ele estar dormindo é semelhante se ele estivesse trabalhando em uma obra de construção civil. Estou gastando energia genética basal nessa proporção. Uau. Então a pessoa não deixa o organismo dele repousar durante esse período. Então, se eu pudesse recomendar 2 coisas assim, essencial para você evitar de não levar para a sua cama, seria isso. Problemas e comida. E comida. Ó, tô colocando aqui esse risoto, então, para ser consumido no almoço, tá, gente? Porque isso aqui, apesar de ser vegetariano, apesar de ser uma comida muito gostosa, saborosa e saudável, ele é um alimento que vai demorar um tempinho aí para ser digerido. Ó, adicionei leite de coco ao purezinho de abóbora que tava fervendo aqui com alho refogado, e olha como é que ele tá ficando, uma textura bem cremosa. Posso até adicionar usar um batedor aqui se quiser. Agora é hora de experimentar o sal, porque o risoto é uma coisa bem suave, então vou experimentar para ver se precisa adicionar sal. Um pouquinho mais. Essa combinação de abóbora com leite de coco deu muito boa, gente. Olha só que legal. E vou adicionar, então, esse nosso purezinho ao risoto que já estava na panela, tá? Então, você já fez, o meu tá aqui também, olha só que legal. Risoto é um prato bem cremoso, eu gosto dele al dente também. E o que vai contrapor aqui o sabor adocicado da abóbora com a suavidade do arroz me deu até água na boca, gente. É o palmito. Palmito vai fazer assim, vai dar aquela quebra no sabor adocicado. Mas eu preciso mostrar pra você, olha que legal, como é que fica a textura do risoto, gente. E já vou adicionar o palmito, que vai dar aquele toque mais salgadinho. Olha, e vai ser o recheio do nosso... Eu vou mexer agora delicadamente para não detonar com esse palmito. Eu quero ele em pedacinhos, ele tá muito macio, então eu vou mexer delicadamente, sem amassar. Olha, eu vou trazer o que tá embaixo para cima. Ainda tem um pouco de arroz aqui sem misturar. E se você gosta do risoto, como eu, um pouquinho mais assim, molhadinho, você pode adicionar um tequinho de caldo de legumes. Ele ficar mais, olha, mais maleável. Doutor, finaliza pra gente contando então como é que deve ser o ambiente, como é que deve ser o preparo para um sono regenerador, para que as minhas células elas se regenerem e a gente possa ter o sono reparador. Acho que quem fala sobre o sono pode visitar depois o blog para a gente ver a receita, né? Porque claro, eu gostaria também certeza. de surpreender lá em casa fazendo assim. Mas assim, acho que o ambiente ideal para que você tenha uma boa noite de sono, para que você tenha um sono reparador, você deve higienizar o ambiente. O que é isso? Após você não trazer os problemas para sua cama, que eu já disse anteriormente, não ir com o estômago cheio, coisas importantes que você deve fazer.
Verifique se sua cama é uma cama confortável, se o seu colchão, se o seu travesseiro, ele está adequado para que você deite, porque qualquer desconforto nesse posicionamento de você dormir, você vai se sentir incômodo. Então verifique essas coisinhas. Segundo, verifique se no ambiente que você está dormindo, ele está bem vedado com a proteção de alguns sons. É muito comum em cidades grandes os sons dos veículos. Vê se você consegue colocar o seu quarto em um local mais tranquilo. Mas hoje o grande problema é principalmente a presença dos aparelhos, como televisão. Os eletrônicos. Eletrônicos em geral. Hoje existe quase que uma epidemia de pessoas dormindo com a televisão ligada. Então, se você quer ter uma boa noite de sono, deixa a televisão lá na sala. Eu sempre recomendo aos meus pacientes, evitem colocar aparelho de televisão no seu quarto. O quarto não é um bom local para você assistir televisão, é um bom local para dormir. E você precisa disto. Nós já sabemos que pessoas que não dormem bem, pessoas que não reposam, eles têm maior irritabilidade. Ao longo desse processo, se ele vai ficando sem dormir, ele tem mais predisposição a desenvolver arritmias cardíacas e principalmente elevação de pressão arterial. Então, se você consegue trabalhar esse ambiente para você dormir, você vai estar também prevenindo o surgimento dessas doenças. Olha que bacana, quanta coisa legal, né, sobre esse assunto. Doutor, o nosso risoto está pronto, vem sentar aqui comigo. Eu queria que o senhor provasse, experimentasse essa delícia. Você aí de casa pode fazer também, olha que bonito que ficou, dá para mostrar aqui. E a gente vai provar, claro que a gente precisa terminar o programa, não posso deixar o doutor Elias sem essa delícia. Ah, tá muito bonito. Tá, né? Maravilhoso. Concordo plenamente. É aquela brincadeira, né? Do adocicado com aquele salgadinho, muito bom. Tá aí uma nova maneira de você preparar risoto aí na sua casa. Doutora Elias, eu quero te agradecer pela participação aqui no programa Vida e Saúde. Quero agradecer ao NASP também, Campus São Paulo, por gentilmente atender as nossas solicitações, trazendo o senhor até aqui. E a gente quer dormir melhor a partir de hoje, viu? Para mim foi um prazer estar aqui também, estaremos sempre à disposição. Tá certo. Um abraço para você e até o próximo programa Vida e Saúde. Tchau!